Fala pessoal, tudo bem? Tô iniciando agora uma live onde eu não avisei ninguém, apenas abri aqui, porque tem algumas coisas que eu quero compartilhar. Então, coisas que eu venho percebendo, atendimentos que eu tô fazendo e que estão aparecendo bastante aí, algumas questões bem importantes e que eu acho que são interessantes aí da gente conversar sobre isso. Então, antes de qualquer coisa, eu peço que me confirma se tá conseguindo me ver e me ouvir bem, que aí eu já toco ficha aí no nosso assunto. A galera vai entrando, que legal, o pessoal tá chegando. Por favor aí, só me confirmem se conseguem me ver e me ouvir bem. Legal. Então, gente, o assunto é o seguinte. Você já percebeu como você faz para lembrar de coisas que aconteceram com você? Por exemplo, pensa numa memória que você tem. Uma memória boa sua. Quando você pensa dessa memória, você lembra do que aconteceu? Você está lá ou você está se vendo? Como é que funciona? Você, na maioria das suas lembranças, você se vê na cena ou você está lá de fato? Vendo a mesma coisa que você via quando você estava lá de fato. A gente chama isso de posição associada, quando você está lá, ou dissociada, quando você se descola de si mesmo e está se vendo. Como é que é para você nas suas lembranças? Por que eu tô perguntando isso, né? Porque tenho feito alguns atendimentos e aí teve uma pessoa que eu atendi que ela, na maioria das vezes, está dissociada das coisas. Ela não está associada, ela está se vendo, né? E isso a gente está falando de lembranças desconfortáveis, né? Ela acessou coisas do passado dela que eram desconfortáveis. Você também tem lembranças suas que você se dissocia? Por que isso acontece na maioria das vezes? Quando a gente está se vendo na cena, é quase como se aquilo estivesse acontecendo com outra pessoa e não conosco. Então a gente acaba quebrando, né, esse vínculo emocional que a gente tem com a situação. Então a gente consegue lembrar de fatos desagradáveis sem ficar mal, por exemplo. É diferente daquela pessoa que lembra da cena e imediatamente ela já começa a sentir tudo aquilo, ela já começa a ficar mal, ela já começa a ter desconforto. Então essa é a diferença de quem percebe o fato associado ou dissociado. E esse fato que eu atendi hoje, ele é um fato, uma história de uma pessoa que estava com uma dificuldade, mas quando ela se conecta, ela tem lembranças, ela não consegue chegar exatamente no momento onde ela criou as crenças, onde ela teve acesso ao aprendizado, né, que hoje atrapalha, né? No caso dela, ela não consegue ficar sozinha, ela tem um medo muito forte de ficar sozinha. Não sei se isso acontece com você também. Medo de ficar sozinha é um medo muito comum, é um medo que tem a ver com a nossa sobrevivência. O que é o medo, né? Antes da gente entrar no medo de ficar sozinho. O medo, ele é um sistema de proteção que todos nós temos, que evita que a gente passe por situações com alto índice de ameaça à nossa sobrevivência. Então o medo, ele está sempre visando garantir a nossa sobrevivência. Só que os medos nós aprendemos na nossa infância. Então, enquanto nós estamos na nossa infância, com o nosso sistema nervoso ativado e sem saber como o mundo funciona, a gente começa a perceber situações que são perigosas e se afasta dessas situações. E o medo de ficar sozinho, ele é aprendido logo no início da vida, né? Porque uma criança que fica sozinha tem diminuídas as suas chances de sobrevivência. Então, essa pessoa que eu atendi tinha esse medo muito forte de ficar sozinha. Quando nós somos investigar de onde que vem esse medo, ela vai para uma cena onde ela é uma moça, né, já é uma adolescente, uma adulta, e está vivenciando uma situação bem desconfortável. E quando isso aconteceu durante o atendimento, eu fiquei desconfiado. Eu fiquei desconfiado porque dificilmente nós aprendemos a experimentar esses medos na nossa vida adulta, né? Ela lembrou dos 19 anos.
E aí eu desconfiei, eu disse, não, tem mais coisa aí. E ela me disse, pois é, eu me vejo lá, não consigo entrar na cena. Então isso me acendeu um alerta e que eu resolvi investigar. E esse é o motivo dessa live de hoje, né? Compartilhar isso com vocês. O que acontece? Ela cria um sistema de proteção de algo muito forte que aconteceu na infância dela, e só que é algo tão doloroso que se ela entrar em contato com aquilo vai ser muito desconfortável. E a mente dela, de alguma forma, protege, impedindo de que ela entre em contato com essas memórias dolorosas, a ponto de ela não conseguir lembrar, a ponto dela não conseguir acessar. E ela lembrar de outras coisas que tem a ver, por exemplo, aos 19, e não aquilo que aconteceu antes disso, certo? O que aconteceu antes disso é um tema bem delicado e que eu quero falar para vocês sobre isto. E eu até pergunto a vocês, vou perguntar agora, para que vocês me digam se vocês querem que eu fale sobre isso em outras lives, porque é um assunto bem interessante e que eu venho atendendo bastante gente sobre isso. Pessoas que sofrem situação de abuso, né? A gente sabe que existem muitas pessoas que sofrem situações de abuso e que normalmente são na infância, uma idade muito, muito nova, e que essas pessoas acabam levando essas situações para a vida inteira, né? Elas acabam sofrendo com isso, e o sofrimento disso, decorrente disso, vem de se relacionar com outras pessoas, vem de trabalhar com pessoas superiores, né? Situações de autoridade, dificuldades em relacionamentos, dificuldades na família, tudo isso decorrente de situações muito específicas que acontecem na infância que tem a ver com abuso. Só que essas situações de abuso, elas criam uma série de crenças na pessoa, né? Sobre quem ela é, sobre o que ela pode ou não fazer, sobre o que ela merece ou não. São situações muito pesadas, né? Mas que a gente tem que falar porque acabam mexendo com muitas pessoas, né? Então aparece muito nos atendimentos que eu faço. Então essa pessoa do atendimento que eu tô contando, ela sofreu um abuso quando ela tinha cerca de 7, 8 anos. E de alguma forma a mente dela a protege, fazendo com que ela não volte para esses momentos, não acesse essas lembranças, a ponto de fazer ela sofrer tudo aquilo de novo. Então é a mente dela protegendo ela do sofrimento. Isso é muito legal, né? Tem uma parte da nossa mente que evita que a gente sofra. Claro que é bom. O problema é que essa parte da mente dela ainda acredita que ela tem 7 anos de idade. E aí acaba protegendo ela de situações que funcionariam para uma menina de 7 anos, mas não para uma mulher de 40, 50 anos, né? Então, isso acaba limitando ela em várias situações. Então é isso, a nossa mente ela acaba nos protegendo, nos impedindo de entrar em contato com essas situações dolorosas, e isso acaba se tornando repetitivo na nossa vida, certo? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. A pergunta que eu faço a vocês, e tem algumas pessoas aí assistindo, é: vocês querem que eu trate desse tema numa próxima live? Vale a pena eu falar numa live especificamente sobre questões de abuso, sobre como as pessoas podem lidar de um jeito diferente com questões de abuso, sobre como é possível mudar o significado do que aconteceu com ela, mudar o que ela acredita sobre ela mesma, mudar o que ela pode ou não fazer, o que ela merece ou não, a partir de um trabalho como este? Então é isso que eu gostaria de saber de vocês. A Irene já está colocando aqui uma carinha. Legal, Irene, vai ser um prazer que você participe. Legal. Então, gente, é isso. Eu sei que é um tema pesado, eu sei que é um tema denso, eu sei que é doloroso para muita gente, mas é importante a gente poder falar disso, porque as pessoas precisam de ajuda e as pessoas muitas vezes não sabem que é possível elas terem essa ajuda, né? Elas não sabem que uma situação que as incomoda 30, 40 anos pode ser resolvida rapidamente, com uma, duas, três sessões. Então é isso que eu quero passar para as pessoas, que elas saibam que elas podem lidar de um outro jeito com essas situações, elas podem se libertar de todo esse lixo que acaba acompanhando elas
em função do comportamento de alguém, algum adulto aí que fez algo que não deveria ter feito, certo, gente? Então, é isso que eu queria compartilhar para vocês. Como nós acabamos nos distanciando, nos dissociando daquilo que dói, como uma estratégia de defesa, mas que pode também nos atrapalhar, certo? Então eu agradeço a vocês aí pela participação, pela presença. É uma live curtinha, só para trocar essa minha percepção. E vou voltar aí ao longo da semana com outros assuntos. Quero falar sobre relacionamento, quero falar sobre autoestima, quero falar sobre essas situações de abuso, quero falar sobre medos. Então vão participando aí, me falando o que vocês desejam saber, e a gente vai falando sobre cada um desses assuntos, tá bom, gente? Um abraço, boa noite, tudo de bom.